Igreja Batista Moriá. Este é o momento do nosso culto. Vamos nos acalmar para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. Vamos cantar, orar e, com alegria e reverência, prestarmos um culto a Deus. Em Salmos 95, de 1 a 6, nós lemos: Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor, pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos ao Senhor. Vamos ao nosso culto. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Olá, queridos irmãos e amigos, nesse momento vamos orar a Deus. Eu deixo 3 versículos que encontrei em 1 Timóteo, do capítulo 2, do versículo 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ação de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Irmão, isso é uma obrigação nossa. O próprio Jesus disse que nós devemos respeitar os nossos governantes, não ficar criticando, porque se eles forem bem, o país também vai bem. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor Deus, estamos diante de Ti, orando e engrandecendo o Teu santo nome. Queremos Te pedir ao Pai que o Senhor ajude os nossos governantes, Senhor Deus, ajude o nosso país a caminhar bem, ajuda, Senhor Deus, também os nossos pastores, nos trazer mensagens que edificam a nossa alma, Senhor Deus.
Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus, a nossa liderança. Que nós saibamos, Senhor Deus, ajudá-los para que a Igreja Batista Moriá vá bem. Tudo isso eu oro, engrandecendo o nome santo de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e aos irmãos de outras igrejas que assistem conosco, participando dos nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês e que tenhamos uma semana abençoada sob a proteção do nosso Pai Celestial. Vamos ler o texto bíblico de hoje. Palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. A palavra diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O nosso tema é o sentido da vida. A ideia central é essa.
é nossa obrigação dar sentido às nossas vidas. O sentido das nossas vidas é dado inicialmente, principalmente por Deus. Mas nós também temos obrigação de agir de forma a que a nossa vida tenha mais sentido. Quero mostrar para você o relatório das mortes na pandemia que eu vi na sexta-feira. Na sexta-feira, o resultado das mortes pela Covid foram o seguinte: no Brasil, 208 mil mortes. 208 mil mortes. E no mundo inteiro, 2 milhões de mortes. Um poeta disse que toda a vida se tece de 1000 mortes. Ou seja, a vida e a morte são entrelaçadas. Há um mesmo tecido que envolve a vida e que envolve a morte. Imaginemos um grupo de 500 pessoas que desrespeita as normas de isolamento e realizam uma festa. 500 pessoas estão numa festa. Muitos estão sem camisa, homens sem camisa, copo de cerveja na mão, estão cantando, estão pulando, estão se divertindo. Olhando para essa festa, nós temos a ideia de uma vida exuberante. É muita vida. É muita vida. É muita alegria. É muita euforia. É muito afeto. É uma exuberância de vida. Todo mundo demonstrando imensa vitalidade. Mas, quando aquela festa acaba, um jovem foi contaminado pelo vírus. A festa expressa a vida, mas o vírus expressa a morte. A mesma festa que tem alegria, que dá alegria, também pode contaminar pessoas. Tudo leva a crer que o aumento da doença pela Covid-19 está relacionado a exatamente as grandes aglomerações em que a vida é exuberante. Como o poeta disse que toda a vida se tece de 1000 mortes, nas explosões de vida também há explosão de morte. Então aquele que teve alegria na festa leva a morte para casa. Sua mãe e seu pai idosos vão morrer. Diante da experiência com um grande número de mortes, somos convocados a refletir sobre o sentido da vida. Morre tanta gente, mas junto com a realidade da morte, nós somos estimulados a pensar sobre o que vale a vida. Muitas vidas sem sentido precisam ser aprimoradas. O nosso tema, como disse, é o sentido da vida. Vamos tomar, por exemplo, o apóstolo Paulo. Mediante a possibilidade de sua morte iminente, estava preso em Roma esperando ser julgado. Fala sobre o sentido da sua vida e nos ajuda a aprender também a dar sentido às nossas vidas. O apóstolo Paulo declarou que a sua partida estava próxima. Mas o discurso dele demonstra o sentido da vida para ele. E é isso que nós aprendemos nesta passagem. Paulo descreve a sua vida como uma vida que tinha um sentido fantástico. E esse sentido de vida nós podemos contribuir para
para que eles cresçam e evoluam. São 3 condições que nós devemos seguir para dar sentido à nossa vida. Eu trabalhava perto da Rua Augusta e eu, às vezes, ia lá na lanchonete, no bar, para tomar um café ou comer alguma coisa. Geralmente eu via um homem sentado sentado a uma mesa, tomando cerveja. 7 horas da manhã ele já estava lá, sentado sozinho, tomando cerveja e olhando os carros passarem na rua. Às vezes eu voltava lá, meio-dia, 1h, para fazer um lanche. Aquele homem estava sentado no mesmo lugar, com o mesmo copo de cerveja, renovando o seu copo de cerveja e olhando para os carros na rua. E à tarde, no final de tudo, à noitinha, quando eu vinha embora, eu passava lá, ele estava lá sentado no mesmo lugar, com um copo de cerveja e olhando os carros passarem na rua. Aquilo era um exemplo de vida sem sentido. Não tem sentido. Ficar o dia inteiro sentado no mesmo lugar, tomando cerveja e olhando para a rua, não tem sentido. Então, como eu estava dizendo, são 3 condutas que nós devemos tomar para dar sentido às nossas vidas, ou dar mais sentido às nossas vidas. Primeiro, para dar sentido à vida, devemos usá-la como oferta em favor dos outros. Quando usamos a nossa vida como oferta em favor dos outros, essa vida passa a ter sentido. O que diz a palavra? Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo Paulo, preso em Roma, aguarda o julgamento de Nero e sua provável condenação à morte. Ele chama isso de oferta de libação. Paulo diz também em Romanos, capítulo 14, verso 7, que ninguém vive para si e ninguém morre para si. Ou seja, a vida tem sentido quando ela é colocada como oferta disponível para os outros. O mundo inteiro tem esses bilhões de habitantes, seres humanos, e esses bilhões de habitantes devem ser colocados um a favor do outro. Cada pessoa colocando-se como uma oferta. Há 3 comentários sobre este aspecto de usar a vida como oferta. Primeiro, a vida deve ser disponibilizada como oferta a ser entregue de boa vontade. Então, a minha vida eu coloco disponível para ser oferta em favor do outro, isso porque eu quero fazer, de boa vontade. A libação, que o apóstolo Paulo fala que ele está sendo colocado como libação. Libação era uma oferta de líquidos, vinho ou azeite. Essa oferta era derramada nos sacrifícios no culto de Israel. O apóstolo Paulo menciona a sua libação como o desgaste em favor dos crentes da igreja. Eu estou sendo entregue, eu estou sendo proposto, eu estou sendo oferecido como libação. É o complemento do sacrifício que é derramado em favor do outro. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que o desgaste da vida dele
o desgaste da vida dele e até a sua morte, são colocados como libação, ou seja, como uma oferta de sacrifício em favor da igreja, em favor dos crentes. A gente lê no livro do Gênesis a morte de Raquel. Raquel estava tendo o parto, estava no parto, e a parteira disse: o seu filho vai sobreviver, você vai se doar por ele. Quando morre uma mãe na hora do parto, na verdade, ela entregou a sua vida como oferta pela vida do filho. E assim que se desgasta em favor do outro. A morte de uma pessoa em favor da outra pessoa. A morte como libação. Libação é a oferta derramada que não se pode recuperar. O segundo comentário é que a vida deve ser experimentada como uma oferta que se faz como aproveitamento de uma oportunidade. A entrega, a libação, a entrega da vida, na verdade, é uma oportunidade. O texto diz: o tempo da minha partida está próximo. A palavra tempo é aqui traduzida de kairos. Kairos significa oportunidade, tempo de boas coisas. A libação para Paulo, ou seja, a entrega da sua vida, é kairos, ou seja, a oportunidade de coisas boas. A palavra tempo pode ser traduzida de cronos, que é o tempo marcado, o tempo do relógio, e pode ser traduzida por kairos, que é a palavra que está aqui. Kairos não é o tempo do relógio, é o tempo destinado a coisas que são boas para nós. Kairos é a oportunidade. O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: ser entregue, ser libação, é uma oportunidade. Porque, afinal de contas, entregar a vida pelo próximo, entregar a vida pelo filho, é uma oportunidade de dar significado à vida, de dar sentido à vida. Raquel deu sentido à sua existência no parto do seu filho Benjamim, mas ela morreu. E o terceiro comentário é que a vida deve ter sua sensação considerada como desejável, ou seja, a libação, a entrega da vida, é uma coisa desejável. Ele diz: minha partida. Paulo se refere à sua morte como a sua partida. Partida é a tradução de análisis, que significa desamarrar, livrar-se de uma carga, levantar âncora, retornar da guerra, voltar para casa. Quando Paulo fala que a sua partida está próxima, ele está vendo essa partida como uma oportunidade, como uma coisa desejada. Ele deseja voltar para casa, ele deseja levantar âncoras, ele deseja retornar da guerra, ele deseja se livrar de uma carga. Então, para Paulo, a libação, que é a cessação da vida, deve ser vista como uma coisa desejável. Aí a vida tem sentido. Quando o fim da vida é desejável, essa vida tem sentido. A segunda conduta para dar sentido à vida se expressa da seguinte maneira: para dar sentido à vida, devemos colocá-la em um padrão elevado. O sentido da vida depende do padrão de vida que se estabelece. Padrão baixo, de vida, pouco sentido. Padrão alto, muito sentido.
O que diz o texto? O texto diz assim, presta atenção. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo compara a sua vida à vida de um atleta olímpico de alto desempenho. Esse combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, representa o padrão, alto padrão de vida de um atleta de alta performance. Um grande atleta era aquele que escolheu, que combateu, completou a carreira e guardou a fé. Mais 3 discussões. Primeiro, a vida de padrão elevado depende de uma definição correta de propósito. Combati o bom combate. Combate é agona, em grego agona. E é a modalidade de atletismo dos Jogos Olímpicos do tempo de Paulo. Cada atleta escolhia a sua agona, ou seja, a sua modalidade. Paulo achou que escolher servir a Jesus era a modalidade ideal para ele. Ele é um atleta de Deus e ele escolheu a modalidade dele. Essa modalidade poderia ser corrida à distância, corrida por obstáculo ou corrida de revezamento. Cada atleta escolhia a sua modalidade. Para o apóstolo Paulo, a modalidade, que é o bom combate, a boa modalidade, era servir a Deus e dar a sua vida pela igreja. Isso ele fez, por isso ele diz, combati o bom combate. O bom combate era para Paulo a pregação do Evangelho e a dedicação de sua vida à igreja. O bom combate não é somente o combate que Paulo escolheu. Formar uma família, cuidar de uma família, é um bom combate. É uma boa modalidade de vida. Dedicar-se ao estudo, dedicar-se à pesquisa, é um bom combate. É uma boa modalidade. Pesquisador, ser um pesquisador da Escritura, como foi John Stott, que viveu para pesquisar e escrever para os cristãos, é uma boa modalidade. Paulo diz, eu escolhi a boa modalidade, foi essa modalidade. Para mim, o bom combate era pregar o Evangelho e sofrer pela igreja. Mas cada pessoa deve escolher a sua modalidade. O médico escolheu ser médico, ele vai cuidar das pessoas. O professor vai ensinar aos alunos. Agora, há algumas modalidades que não dão sentido à vida. Por exemplo, perguntaram a um menino de 12 anos, o que é que você vai ser? O que é que você quer ser? E ele falou, quero ser bandido. Ser bandido também é uma modalidade. Ser bandido também é uma escolha. Mas não é o bom combate. Não é uma boa escolha. Nós precisamos de escolher, de fazer boas escolhas, escolher a melhor modalidade possível. Viver é escolher uma modalidade de vida. O pesquisador vai viver por causa da modalidade que ele escolheu. O médico vai viver por causa da modalidade. O pregador por causa da modalidade. A mãe de família escolheu criar filhos. Essa é a sua modalidade. Isso dá sentido à vida. Às vezes, uma mãe de família se sente desvalorizada de ficar o tempo todo fazendo comida para a criança, limpando a criança, botando para dormir, levando ao médico. Ela pode achar que isso é entedioso, mas não. É um bom combate. Ela escolheu cuidar dos seus filhos. Ela é um instrumento de Deus. Ela é uma pessoa que escolheu o bom combate. O homem que resolve cuidar de família. O combate dele é cuidar de família.
Ele se casou, constituiu família, tem filhos e vive para a família. Esse é um bom combate. E isso dá sentido à vida. A boa escolha da vida dá sentido. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a minha vida tem sentido porque eu combati o meu combate. Eu escolhi. Ele fala combati porque estava no final da sua vida. Eu combati o bom combate. Ele está agora feliz, realizado. A vida dele teve sentido. A outra discussão é que a vida de padrão elevado, nós estamos falando de padrão elevado de vida, depende de levar a missão até o fim. Completei a carreira. O atleta, para ser classificado, precisava percorrer a distância completa, chamada de dromos. Hoje a gente fala sambódromo, fumódromo, hipódromo. Essas palavras dão a ideia de um espaço por onde se anda. O dromos era o percurso que o atleta tinha que percorrer. O apóstolo Paulo diz: eu escolhi o bom combate e completei o dromos. Se é 500 metros, eu não fiquei nos 400, eu fui até os 500. Se é corrida de revezamento, eu corri até passar o bastão para o meu companheiro. Porque a pessoa que faz a corrida de revezamento corre uma distância e depois passa o bastão para o seguinte. Agora, se ele não correr aquela distância, a equipe perde, porque não passou o bastão. Paulo está passando o bastão para Timóteo. Ele fala: Timóteo, agora é você. O bastão está com você. Até aqui eu vim. Eu trouxe o bastão. Até aqui eu vim. Então ele diz: eu completei a carreira. O dromos, a carreira, era definida no regulamento. O apóstolo Paulo levou a pregação do Evangelho até o fim. Ele completou a sua carreira. Um dos fatos mais interessantes da história antiga foi a Batalha de Maratona. A Guerra de Maratona. Na planície de Maratona, os atenienses enfrentaram os persas. Os persas invadiram a Grécia e estavam para destruir os atenienses. Trouxeram um exército numeroso. E o exército de Atenas foi encontrar-se com o exército dos persas na planície de Maratona. Naquela planície, ali houve a guerra. Havia 10 soldados persas para cada soldado ateniense. Então, todos os atenienses estavam com medo, porque era bem provável que os atenienses perdessem a guerra, porque o exército persa era 10 vezes maior. Mas os atenienses eram mais preparados e lutaram corajosamente e ganharam a batalha. Um soldado chamado Filípides foi destinado para ir a Atenas levar a notícia. A distância era de 40 quilômetros. E Filípides saiu na carreira. Correu. Aí chegou em Atenas. E os líderes estavam reunidos, esperando o resultado da guerra. Os governantes, os nobres, as famílias estavam esperando, porque se os atenienses perdessem a guerra, os persas viriam e destruíam tudo. Era assim que eles faziam. Mas Filipe discorreu esses 40 quilômetros e chegou onde o povo estava reunido esperando o resultado. E Filipe falou: vitória, o triunfo é nosso. E naquele momento, Filipe caiu morto. Ele morreu sim, mas não antes de dar a notícia. Certo? Ele reservou toda a notícia, todo o recurso. Por isso que a palavra chama-se agona, que é de onde vem a agonia, agonizar. Agonizar é dar tudo, até acabar. A gente fala que um doente está em agonia, porque ele reuniu toda a força para viver e está usando os últimos recursos para se manter vivo. Ele está em agonia.
Nos dias de hoje, é muito comum as pessoas não terem firmeza no que querem. O falecido pastor André Petkov falou certa vez a respeito de alguns jovens que não levavam as coisas até o fim. Então, aquele jovem que casou não leva até o fim. Começou uma faculdade, não leva até o fim. Constituiu uma família, abandona essa família. Entra na vida cristã e abandona a vida cristã. Ele disse então que alguns jovens têm muita iniciativa e pouca acabativa. Ou seja, começam muita coisa e não terminam nada. O apóstolo diz, eu completei a carreira. É 500 metros? Eu não vou parar nos 490. Eu vou aos 500 metros. E assim é uma vida de alto padrão. Uma vida de alto padrão porque tem um propósito de alto padrão. Ele tem um bom combate. Uma vida de alto padrão porque ele foi até o fim. Ele percorreu até o fim. E a vida que tem sentido é essa vida. Quando eu, certo dia, abrindo uma pasta, encontrei as declarações de fé de várias pessoas que tinham passado pela nossa igreja. Esses irmãos que vinham para ser batizados, escreviam a sua declaração de fé. Liam aquela declaração de fé diante da igreja. E mediante a declaração de fé, esse irmão era aceito para batismo. Um dia eu encontrei uma pasta, tinha muitas daquelas declarações de fé. E eu comecei a ler aquelas declarações de fé. E verifiquei que as pessoas deixaram para trás. Elas não progrediram. Uma coisa estava lá, mas elas não foram à frente. Completar a carreira é padrão de vida. Aquela pessoa que começa não termina, começa não termina, começa não termina, não tem um alto padrão de vida. E essa vida tem pouco sentido, porque é perdida. Gastou 2 anos numa faculdade, gastou dinheiro, pagou 2 anos. Aí desiste. O que se ouve é que essas pessoas jovens que entram no Enem e conseguem vaga pelo Enem, muitos deles não prosseguem, abandonam a faculdade. Muitos não vão em frente. Teve toda a chance, o governo ajudou, facilitou, bolsa de estudo. A pessoa estudando sem pagar, ainda assim abandona. Paulo diz, eu completei a carreira. E o outro argumento é sobre a fidelidade. A vida de padrão elevado é a vida que tem sentido, né? A vida de padrão elevado tem sentido. A vida de bêbado da rua é de baixo padrão, não tem sentido. Mas a vida de padrão elevado tem sentido. E essa vida de padrão elevado depende de manter a fidelidade, de ter mantido a fidelidade. Vou explicar isso. Paulo diz, eu guardei a fé. Completei a carreira, eu guardei a fé. Isso significa ser fiel a um juramento. Aqui, guardar a fé é manter-se fiel a um juramento. Guardou a fé. A fé aqui é fidelidade a um juramento. Significa ser fiel a um juramento. O apóstolo descreve as normas do apostolado como semelhantes às normas do atletismo. Paulo foi apóstolo, tinha as normas do apostolado, mas também ele compara essas normas com as normas do atleta. Para ele, o apostolado é como o atletismo. Tem um bom combate, tem que completar a carreira e manter a fidelidade. Bom, quais eram os itens do juramento? Quando o atleta se inscrevia para participar da corrida, ele tinha que fazer um juramento. É mais ou menos como aquela confissão de fé, né?
que as pessoas fazem um juramento. Primeiro, o atleta tinha que jurar que ele se preparou. Ele tinha que jurar que ele treinou, pelo menos durante 10 meses. Ele precisava jurar que ia dar o máximo. Ele vai agonizar a boa agonia. A palavra agonia, que é combate, que é a modalidade, e a agonia, que é o agonizar, que é o esforço para cumprir a agonia, a agona, ou seja, a modalidade. Que o atleta não devia violar as normas. Hoje em dia, a gente repara que muitos cristãos, em muitas igrejas e muitos líderes violam normas. Normas claras do cristianismo. Normas claras da vida cristã. A igreja é onde que se estimula a ganância. Isso é violar. O cristão deve ser isento de ganância. Mas às vezes a própria igreja estimula a ganância. E desejo de grandeza, usando a igreja para alcançar cargos políticos, isso é violar normas do Evangelho. Isso é violar normas do apostolado. E no atletismo, isso é muito sério. O Mike Tyson, que violou a norma do boxe, mordendo a orelha do Holyfield, aquilo ficou na história como uma mancha. Ele agrediu o outro, causou dano ao outro, fora das normas do combate. Não praticar nada desonroso. Há coisas que não estão nas normas, mas são coisas desonrosas. Por exemplo, aquele jogador de futebol que, brincando, baixou o short do outro. Isso é desonroso. Não está na regra do futebol. Lá não está escrito, não abaixar o short do colega. Não está escrito lá, mas é desonroso. Muitas coisas não estão escritas, nem são exigidas, mas são coisas desonrosas. E há coisas maldosas, que são praticadas por maldade. Havia um jogador no Santos, acho que era no Santos, chamado Zito. O livro de Rui Castro, que fala sobre o jogador Garrincha, Mané Garrincha, consta que o Zito ficava com raiva quando jogava contra o Garrincha. Porque o Garrincha dava aqueles dribles desconcertantes e o zagueiro ficava com vergonha de levar aquele drible. E o Zito um dia resolveu o problema e deu um chute no joelho do Garrincha, o joelho que já estava doente. O Garrincha jogava com o joelho doente, tomando corticoide e tentando jogar. E o Zito, de propósito, como diz o Rui Castro, de propósito, chutou aquele joelho. Isso é desleal. Não é uma coisa desleal. As normas dizem que você, o jogador de futebol, não deve machucar o seu oponente. Mas isso é feito. E quando isso é feito, o padrão da vida cai. Quando o Maradona fez o gol de mão, aquilo ali foi criticado, todo mundo criticou. E o padrão dele como atleta cai, porque ele violou norma, fazendo o gol de mão. Pois bem, padrão elevado. Vamos elevar o padrão das nossas vidas. Vamos ter um propósito, bom combate, vamos até o fim e vamos cumprir as normas. Uma vez o irmão Daniel, filho da irmã Sibélia, que estava na classe de pregadores, ele falou: pastor, eu estou verificando
que a maior parte da nossa pregação é de sentido ético. Sentido ético quer dizer, é a pregação que ensina o bom comportamento. Ele disse, eu estou verificando que a maior parte da nossa pregação é pregação ética. E eu falei, é verdade. Porque o que mais precisamos é de ética. É de boa moral. Nós precisamos. E aqui, Paulo fala, eu guardei a fé. A minha ética de apóstolo é perfeita. Não a ética que vemos hoje em dia, mas a ética do apóstolo Paulo. Pois bem, padrão. Padrão de vida. Vamos elevar o nosso padrão. Um padrão de vida maior. Bom combate, completar a carreira e ser fiel ao juramento. O atleta fazia um juramento, ele tinha que ser fiel a cumprir aquele juramento. A outra maneira de dar sentido à vida é descrita da seguinte maneira. Para dar sentido à vida, precisamos fazer por merecer a aprovação futura. Quer dizer, essa vida presente tem sentido à medida de que ela esteja reservada a uma aprovação futura. O apóstolo Paulo diz, estou sendo oferecido por aspersão, estou sendo oferecido por libação. Libação, e o tempo da minha partida está próximo. Mas ele aqui fala de que a vida dele tinha sentido, porque ele fazia jus a uma valorização, uma recompensa. Quer dizer, o atleta só é bem sucedido se ele tiver garantida uma valorização pelo que ele fez. Paulo diz assim, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Então, é o seguinte, ele batalhou, mas há uma aprovação. A coroa da justiça é o momento, será dada no momento em que o atleta é aprovado. A sociedade valorizava os atletas, conferindo-lhes uma coroa de ramos de louro ou de oliveira. O apóstolo receberá uma coroa consequente a ter vivido de forma justa. Essa é a coroa da justiça. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui em casa tem um pé de louro, é grande, tem muito louro. Iracema fez uma coroa para mim, e é a coroa igual a que os atletas usavam, os vencedores. A coroa que os atletas usavam não é o diadema, porque a coroa pode ser coroa feita de ramos ou feita de pedras preciosas e ouro. Esse é chamado de diadema. É a coroa da rainha da Inglaterra, é a coroa dos reis. Aquela joia. O atleta não ganhava uma joia, não recebia uma joia. O atleta que venceu não recebia uma joia. Então não é a coroa de pedras preciosas. Muita gente pensa isso, que Deus vai nos dar uma coroa no céu, que é uma coroa igual a coroa da rainha da Inglaterra. Não é. A coroa do atleta é uma coroa de louros. Ela simboliza uma valorização diante da sociedade. E o atleta ficava mais ou menos assim, não sei se você vai gostar. Então Paulo diz que ele terá uma coroa garantida. Mas não é essa coroa de louros, é a coroa da justiça. Não é diadema. E Paulo, em outra passagem, fala que a coroa que o atleta recebe, ela é marcessível, quer dizer, ela murcha. Essa aqui foi feita ontem, já está murchando. A coroa que o atleta recebe, ela murcha. E ele diz que nós devemos correr por uma coroa que não murcha, que é a coroa que Deus nos dá, valorizando o nosso trabalho no fim da jornada. Há 3 comentários a fazer. Primeiro, a aprovação será conferida por um justo juiz. Não haverá possibilidade de engano ou fraude. A gente sabe de que um atleta, que recebeu a medalha, depois se descobre que ele usou droga. E essa medalha lhe é devolvida.
o juiz não teve sabedoria suficiente para descobrir que aquele não merecia a medalha. Mas a medalha, a coroa da qual o apóstolo Paulo fala, será dada por um justo juiz. Há um contraste aqui. Por quê? Porque Paulo está preso e vai ser julgado por Nero. Nero era um doido varrido, um maluco, um depravado. Era um homem irresponsável e que não merecia nenhuma confiança. E era esse sujeito que ia julgar Paulo. Então Paulo sabe que o julgamento em Roma não vai ser realizado por um justo juiz, porque vai ser realizado por Nero. Constava que Nero mandou matar a mãe dele, abrir a barriga, que ele queria ver o útero, de onde ele tinha saído. Era comum, várias vezes, que um rei mandava matar a mãe por questões políticas. Mas Nero mandou matar a mãe por uma questão de maluquice. Era curioso, queria saber onde ele tinha estado antes de nascer. E para fazer isso não havia tomografia, né? Então mandou abrir a barriga, abriu a mãe e os médicos trouxeram o útero para ele ver. Falou, você esteve aqui, ó. Era esse sujeito que ia julgar Paulo. Mas Paulo fala, a coroa de verdade será dada por um justo juiz. Então ele está tranquilo porque na valorização da sua vida como atleta de Deus não haverá fraude, não haverá nenhum juiz perverso. O Senhor é o justo juiz. Em segundo lugar, a aprovação será plenamente garantida. Ele diz, a coroa da justiça me está guardada. A coroa era considerada no mundo antigo o símbolo da vida eterna. O cristão receberá a vida eterna, a coroa da justiça. Jesus não veio ao mundo para nos dar coroas aqui neste mundo, para nos dar bens aqui nesse mundo. Jesus veio a este mundo para nos preparar para a coroa da justiça, que será dada em conexão com a vida eterna. E isso acontecerá quando Jesus for fazer isso como juiz. A coroa da justiça me está guardada. Os irmãos se lembram quando o Brasil ganhou a taça Jules Rimet, que depois aquela taça foi roubada. A coroa que Deus nos dá, a coroa da justiça, não pode ser roubada, porque ela é espiritual, ela é eterna, ela está no coração, ela é da condição do ser humano. Ela representa a valorização do que a pessoa fez, daquilo que ela foi. E o outro comentário é que a aprovação será conferida no tempo certo. Naquele dia. Há um intervalo de tempo entre o término da corrida e o dia da coroação. Quando acabava a corrida, alguns eram vencedores, mas não recebiam logo a coroa. Há pessoas que aceitam o Evangelho e querem uma vida plena do Evangelho logo. Nós vamos batalhar durante a vida inteira. O apóstolo Paulo diz, eu corri, combati um bom combate, acabei a carreira, corri e guardei a fé. Então essa aprovação será conferida no tempo certo. Os grandes benefícios do Evangelho não são para serem desfrutados nesta vida. Hoje em dia, a tendência de pregar-se o Evangelho para essa vida. E Paulo fala, se esperamos de Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele fala, então, da vida eterna da ressurreição. Então, a aprovação será concedida no tempo certo, naquele dia. Depois que o atleta, depois que terminava a competição, haveria a avaliação que o juiz fazia. E aí então se marcava o dia da coroação. Era um dia especial, quando os atletas, uma hora específica, quando os atletas eram reunidos e todo aquele que venceu recebia uma coroa como essa aqui.
essa coroa não durava um ano. Mas era o símbolo de que ele agradou. Paulo fala em outra ocasião que a função do atleta é agradar o seu treinador. Como no futebol. A função do jogador de futebol é agradar o seu treinador. Ele fala que Jesus é o nosso treinador. E a nossa função é agradar o treinador. Agradou-se o treinador, ele agora vai receber a coroa da justiça. O atleta, recebe a coroa de louros, chamado de laurel. A palavra laurel vem de louro, laurus, que é latim, louro, laurus, laurel. Fulano foi laureado, quer dizer, recebeu uma coroa por uma vitória, por uma conquista. Pois bem, no Evangelho, no ensino do Evangelho, um dia Jesus voltará. É a Epifania. Paulo fala naquele dia. Naquele dia é a Epifania. Epifania significa aquilo que aparece. Quer dizer, quando Cristo aparecer na sua volta, na sua vinda. Muita gente diz que o crente morre agora e não vai receber galardão agora. Não vai receber a coroa agora. É verdade. Paulo disse que a coroa vai me ser dada naquele dia. A coroa da justiça vai me ser dada naquele dia. Então, para dar sentido à vida, precisamos fazer por merecer. Mereceu aquele que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e para esse a coroa está reservada. Para o atleta olímpico, a coroa de louro está reservada. Para o atleta que serviu a Deus, o atleta de Deus, também há uma coroa reservada, que será dada quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, na sua Epifania. Bem, comecei falando que em virtude da experiência com a morte ser muito intensa agora, por causa da pandemia, isso, fato de estar lidando com morte, com notícias de morte, relatórios de morte, de pessoas morrendo, cada dia, gente conhecida, amigos meus da faculdade teológica, do meu tempo de seminário, morreram, pastores conhecidos. Outro dia morreu um colega que morava perto de mim, pastor Pedro Solonca, morreu também a sua esposa, Rosa Solonca. Eles eram meus colegas do seminário, morávamos no mesmo apartamento. Eu morava no térreo e ele morava no segundo andar. Essas pessoas foram embora. E tantas outras, e tantas outras, e tantas outras. Isso nos estimula a refletir sobre o sentido da vida. A morte nos convidando a discutir a vida. A morte nos levando a refletir sobre o sentido da vida. Se morre tanta gente, para que vale a vida? A vida tem sentido. Paulo tinha sentido na vida dele. Ele deu sentido à vida dele. Ele colocou a vida dele como uma oferta a favor da igreja e a favor da pregação, a favor dos crentes. Eu estou sendo colocado por libação. É a oferta à disposição da igreja, à disposição do reino. Ele fez uma boa escolha, escolheu o bom combate, a boa modalidade. Ele poderia ter escolhido a modalidade, por exemplo, de ser militar, chegar a general. Ou ele poderia ter conseguido buscar no outro, no comércio. Ou ampliar sua indústria de tendas, porque ele tinha profissão. Mas não, o bom combate para ele é anunciar o Evangelho. Para um chefe de família, o bom combate é cuidar da sua família. Cuide da sua família, você está fazendo, esse é o bom combate para você. E isso tem recompensa. Para o estudioso, o bom combate é estudar. Para o médico, o bom combate é curar. Para o professor, o bom combate é ensinar. Isso dá sentido à vida. Se o médico não cura, a vida dele não tem sentido. Se o estudante não estuda, a vida de estudante não tem sentido. Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé. E depois a garantia. A vida tem sentido quando ela tem garantia de uma recompensa depois que ela acaba. Se a gente vive só aqui e acabou tudo aqui, a vida não teve sentido. Mas se a gente vive aqui, sofre aqui, padece aqui, mas há uma coroa da justiça que nos está reservada, então a vida tem sentido.
Há pessoas que não conseguem grandes feitos, grandes sucessos, não conseguem grandes recursos financeiros. Pessoas que ficam pobres a vida inteira, nasceram pobres e ficam pobres a vida inteira. Mas a vida delas pode ter sentido se ela tem a garantia de uma aprovação de Deus, de receber a coroa da justiça. Termino dizendo o seguinte: há um sentido proposto por Deus para as nossas vidas. É um princípio geral, é um sentido geral. Este é a dedicação a Deus e ao próximo. Esse é o sentido geral da Bíblia, da vida. Ele serve a Deus e serve ao próximo. Ama a Deus e ao próximo. Então a vida dele tem sentido. Mas, da nossa parte, nós precisamos de ampliar isso, de aumentar isso. Compete a todos nós consolidar nossas vidas, neste mesmo sentido que o Senhor propõe. Isso acontece quando a nossa vida é disponível como oferta para a glória de Deus. E o bem do próximo, igualmente. Quando nossas vidas estão dentro de um padrão elevado de existência, elevemos o padrão da nossa vida. Deixemos as coisas fúteis. E quando aguardamos a valorização de Jesus, que Jesus nos dará na sua vida. A morte nos leva a pensar o sentido da vida. É isso que o sermão de hoje convoca a fazer. Sua vida tem valor. Ela tem sentido. E nós precisamos dar mais sentido ainda, fazendo mais aquilo que está dentro da proposta de Deus para os nossos corações. Que o Senhor abençoe, meu querido irmão. Que a sua vida, que já tem sentido, tem justificativa. A sua vida se justifica. Ela vai se justificar mais e mais. A sua função familiar. Aguenta firme. Esse é o bom combate. O bom combate é a agonia. E combater é agonizar. Isso significa o máximo esforço. Cuidar dos seus filhos, como disse. Exercer sua profissão. Você ser um estudante zeloso. Isso tudo dá sentido à vida. Muita gente está morrendo, mas nós vamos aprimorar o sentido da vida. Nós que não estamos morrendo. Quem morreu, está morrendo. Nós temos que fazer tudo para que eles não morram. Mas se nós não morremos, vamos aprimorar o sentido da nossa vida e viver melhor. Esta era a minha palavra. Obrigado por sua atenção. Deus te abençoe. Que a graça dele seja sobre nós. Amém. Este povo que se chama povo teu.
Música